Neste começo de semana fomos surpreendidos pela ação de uma quadrilha que tenta a todo custo desmantelar a maior operação contra a corrupção jamais vista nesse país. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, sofreu um ataque hacker na semana passada que culminou na divulgação de mensagens privadas pelo site de esquerda de Intercept Brasil. O tal site não procurou o ministro Sérgio Moro e muito menos divulgou a fonte criminosa pelo vazamento dessas conversas. O que supostamente teríamos por ali? São diálogos e acusações que ratificam o trabalho honesto e imparcial dos que têm a lei a seu lado. Mas não o que realmente está exposto. É o contra-ataque de uma máfia que não conhece a palavra escrúpulo. As supostas mensagens de Sérgio Moro e o procurador do Ministério Público, Deltan Dallagnol, reforçam minha admiração por aqueles que baniram a corrupção das entranhas do poder. Senhoras e senhores, a Lava Jato sai fortalecida pelo julgamento popular. O povo não cai mais em discursos fáceis e factoides que tentam macular, a todo custo, a honra de quem conhece o caminho da moral e da retidão. Este vazamento não vai interferir em nada na condenação dessa épica operação. Foram 2.476 procedimentos instaurados, 1.237 mandatos de busca e apreensões, 227 mandatos de conduções coercitivas, 160 mandatos de prisão preventiva, 155 prisões temporárias e 6 prisões em flagrante. Até o momento foram 244 condenações contra 159 pessoas, contabilizando 2.249 anos, 4 meses e 25 anos de cadeia. Temos na Lava Jato a volta da esperança em uma política ética que realmente esteja focado em transformar a vida das pessoas para melhor. Parafraseando um grande líder brasileiro, jamais na história deste país algo foi feito nessa magnitude. Por isso, nós temos que aplaudir o ministro Sérgio Moro, sim, pelo trabalho que fez. Presidentes da República, governadores de Estado, deputados, senadores e mega empresários presos. Quando se viu isso na história desse país? Deputado Bibo Nunes, jamais. Portanto, temos que seguir o que tivemos nessa falácia apresentada aos brasileiros. Uma manobra que utilizou os mesmos princípios pelos quais o próprio Lula não foi preso, nem a Dilma processada por obstruir a justiça no episódio do vazamento das conversas telefônicas grampeadas a mando do juiz Sérgio Moro. Na época, as provas foram invalidadas por serem consideradas ilegais, tratadas de um vazamento. E agora? Agora quem ataca é a oposição, que voltou a fazer a única coisa que sabe fazer: oposição e obstrução. Sim, este episódio é uma tentativa de tirar o foco das reformas e das mudanças que o Brasil precisa. Tenta, mas não consegue, enfraquecer o combate à corrupção. E, por fim, insiste em destruir a reputação de homens que mudaram o destino do nosso país e mudaram para melhor. Senhoras e senhores, os convido para voltarmos a um debate de um novo Brasil, com foco nas reformas. Concluir, senador. Sigam gritando ao vento, apoiando ditaduras vizinhas como a de Maduro. São mentiras que convencem massas de manobra com inverdades. Só tento desmanchar o que é sólido, a vontade popular. Sigamos engajados neste projeto de mudança. Muito obrigado. Obrigado, senador Luiz Carlos Reis. Com a palavra, deputada Érica Cocai. Na sequência, nós vamos abrir a ordem do dia. Esse caminho, presidente, saudando Vossa Excelência, saudando os parlamentares aqui presentes, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o acordo obtido na CMO, cumprimentar o nosso presidente, Marcelo Castro, através de uma votação que atenua alguns dos estrangulamentos que enfrentamos para a execução do orçamento deste ano 2019, que é um orçamento que se executa sob o peso opressivo da emenda constitucional 95. Um acordo que conseguimos elaborar com a liderança dos presidentes das casas, com a liderança das principais representações parlamentares, vai destinar R$1 bilhão para a educação, com a promessa do governo de que não faltarão recursos para a educação.
Além disso, há recursos foram garantidos também nesse acordo para o programa Minha Casa Minha Vida e também para restabelecer o pagamento das bolsas na área de ciência e tecnologia. Então entendo, deputado Afonso Florencio, que nós avançamos e devemos saudar este avanço. Mas eu uso a palavra nesse momento para expressar também a minha perplexidade diante das revelações do portal Intercept, das relações incestuosas da magistratura com o Ministério Público na Operação Lava Jato. Todos nós somos pela apuração das denúncias de corrupção. Isso não significa que, em nome dela, devamos perverter a justiça e politizar o judiciário. Isso é verdadeiramente um câncer que deve ser identificado e combatido. Escuto aqui menções à surpresa diante das relações entre o site e quem tenha divulgado as informações. Ora, meus amigos e minhas amigas, na Operação Lava Jato, o tempo todo, nós tivemos que lidar com condenações informais por força da divulgação criminosa de partes de delações, de partes de dados que levavam à incriminação precoce antes de julgamento de personalidades políticas importantes do nosso país. Outra coisa absolutamente escandalosa é o diálogo sobre a preocupação do então juiz Moro com a entrevista que o presidente Lula poderia, ao proferi-la, alavancar a candidatura Haddad. E o que temos agora? A nomeação de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, numa escandalosa situação de conflito de interesses, pois afinal de contas, com a sua ação, ele alavancou uma determinada alternativa política, da qual acaba se tornando o beneficiário. Isso é uma situação que qualquer cidadão brasileiro, de direita, de esquerda, qualquer cidadão decente deve nesse momento se sentir indignado e exigir que o ex-juiz Sérgio Moro se afaste, a bem da ética pública, a bem da decência, que ele se afaste do ministério que dirige. Eis que a Polícia Federal, a quem cabe a investigação, não pode estar sob a sua direção. Outro escandaloso conflito de interesses. O Brasil deve a si mesmo a apuração desses fatos, que comprometem a sua evolução democrática. Pelo afastamento de Moro do ministério, pelo afastamento de Belanhol do Ministério Público, a bem da justiça, a bem da verdade, a bem da decência, a bem da vida democrática do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Antônio de Paula, pelo tempo de liderança do PSC. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna para falar sobre coincidências. E nesse encontro cívico do Congresso Nacional, quero pensar com os senhores. É coincidência que há pelo menos um mês a Polícia Federal investiga hackers que invadiram os celulares e computadores do ministro Moro e da equipe da Lava Jato, e que há um mês a Polícia Federal prendeu junto com o FBI um hacker israelense que foi preso e que, enquanto esteve no Brasil cometendo seus crimes, alugava uma casa em Brasília que coincidentemente era a casa onde morava José Disseu até 2015. É coincidência, pergunto eu, que o dono do blog esquerdista The Intercept Brasil é amigo pessoal de Lula e que tem uma relação homoafetiva com o deputado do PSOL aqui desta casa e é amigo íntimo do ex-deputado Jean Willis? É coincidência que diversas conversas adulteradas, forjadas, que nunca existiram entre o ministro Sérgio Moro e o procurador Dallagnol tenha surgido de forma simultânea, orquestrada nas redes sociais, a fim de confundir a opinião pública? É coincidência, senhores senadores e deputados, o fato do ministro Gilmar Mendes ter liberado ontem, 24 horas após o vazamento das denúncias, um pedido de julgamento de habeas corpus apresentado pela defesa de Lula, que estava parado para a análise e que agora, menos de 24 horas depois do vazamento dessas possíveis conversas, Gilmar Mendes liberou para ser julgado no STF. É muita coincidência. Seria também coincidência o fato da oposição ter conseguido adiar para hoje a votação do crédito suplementar, que dá ao governo dinheiro para pagar os beneficiários do Bolsa Família, idosos, deficiência, bem como o Pronaf e o Plano Safra, e que, graças a Deus, será aprovada pelo acordo republicano construído nesta casa. Eu pergunto aos senhores senadores e aos senhores deputados, tudo isso é
O site esquerdista The Intercept Brasil é apenas um elo do ataque orquestrado da esquerda contra a Lava Jato e suas figuras mais imponentes, o ministro Sérgio Moro e o procurador Dallagnol, a fim de desconstruir a maior operação já realizada do combate à corrupção do mundo e que prendeu a maior quadrilha de corrupção desse planeta. O alvo, senhores, não é o ministro Moro. O alvo não são os procuradores. O alvo é o governo do presidente Bolsonaro. Contratar um hacker para violar o sigilo de autoridades é a demonstração do desespero do crime organizado contra a Lava Jato. A clonagem do telefone do ministro Sérgio Moro revela a única disputa de verdade que existe no Brasil: a guerra para sabotar o governo, derrubar Moro, jogar uma pá de cal na Lava Jato, soltar Lula e nos levar novamente ao obscurantismo da corrupção. Mas não conseguirão, porque nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Vocês tentaram, mas a Lava Jato continua de pé. O ministro Sérgio Moro cumprirá o seu papel no governo Bolsonaro. Portanto, salve a Lava Jato e salve o ministro Sérgio Moro. Senador Esperidião Amin. Com a palavra o senador Esperidião Amin. Depois, deputado Henrique Fontana. Olhei lá, ó. Conta pra ele lá. No Ministério da Senhor presidente, O excelência sempre demonstra um espírito de justiça, procura ser imparcial na análise que faz. Isso significa respeitar o povo brasileiro. Eu não posso deixar de ver nesta operação criminosa o desejo de confundir a opinião pública brasileira. O desejo de... Aliás, isso fica claro, não é? Quando opinam e não apenas informam. Opinam. Não fosse isso, o PT ganharia eleição? Mas como? Não permitiram que Lula disputasse a eleição? Se disputasse, o PT ganharia eleição? Quem pode afirmar se 59% dos brasileiros desejava a prisão de Lula? Era o que as pesquisas indicavam à época. Esta é uma afirmação desonesta. Não houve este objetivo. Na verdade, alguns preferem condenar um deslize de natureza ética, como diz o Cajuru, a condenar essa roubalheira histórica que faz tanto mal ao nosso país. Eu não sei quando sairemos do fundo do poço economicamente. Eu não sei quando as finanças públicas do país estarão arrumadas depois do assalto que praticaram. Para usar um linguajar bem popular, roubaram de dia e de noite, com a mão direita e com a mão esquerda. Roubaram sem parar. Foi uma seleção de escândalos. O de hoje fazia esquecer o de ontem e esperava o de amanhã para ser esquecido. E há aqueles que afirmam que a Operação Lava Jato é responsável pela queda do Produto Interno Bruto no Brasil. Responsável é a corrupção. Responsáveis são os corruptos. Os ladrões do colarinho branco e sem colarinho. Aqueles que
se constituíram em barões da corrupção, porque a cada assalto uma fortuna se amealhava. Veja o caso de Passadina, da pobre usina de Passadina, da velha e superada e retrógrada usina de Passadina, que foi adquirida com um prejuízo de mais de $1 bilhão. E esses recursos desviados foram para onde? Desta forma, não há como compactuar com aqueles que imaginam subestimar a nossa inteligência e justificar atos criminosos com o crime da invasão, que tem que ser condenada, bisbilhotando a intimidade de pessoas que informalmente dialogam. Nada havia de oficial nesses diálogos. Opiniões, sugestões não se constituem crime, não desfazem provas, não eliminam decisões judiciais competentes. Não se desonra pessoas honradas porque cumprem o seu dever contrariando interesses escusos. Querem desonrar pessoas honradas. Essa é uma estratégia da marginalia, desqualificar quem denuncia e quem julga para absolver criminosos. Nós não podemos admitir isso. Muito obrigado, presidente. Essa presidência cumprimenta Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, pelo sempre brilhante pronunciamento que traz, fazendo apontamentos que nos levam a todos a uma profunda reflexão acerca desse momento que o Brasil vive. Asseguro a palavra nesse momento pela ordem de inscrição ao nobre senador Podemos do Rio Grande do Norte, Stevenson Valentim. A Podemos hoje.